Queremos ouvir uma palavra da parte do Senhor nessa noite? Você crê que Deus pode ainda, antes de iniciarmos, né, hoje é o primeiro dia da semana, nos surpreender de alguma maneira? Então, quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo lá em 2 Reis, no capítulo 3. Deus é bom demais. E hoje eu quero discorrer nesse assunto. Eu tive até dificuldade de denominar aqui o que a gente ia falar, porque a gente vai tratar de algumas coisas, mas algo que eu achei forte que é sobre aliança. Mas nós vamos ouvir um pouquinho desses personagens. São 3 reis, são 4 reis na verdade, mas 3 que são aliançados. O profeta, Eliseu e o tangedor. E o tangedor. Tem tangedor aqui? Se não tiver, Deus vai levantar hoje. Capítulo 3 de 2 Reis. Nós vamos ler alguns versículos. Amém? Eu vou ler o texto, depois vou apresentar o contexto para você que talvez não esteja habituado com essa história, tá bom? Capítulo 3 de 2 Reis. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto do Éden. Diga assim, pelo deserto. Versículo 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um tangedor, ou arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de águas, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Amém? Aqui, por enquanto, a gente poderia seguir, ler mais adiante, mas é o suficiente. Não sei se você conseguiu entender a história.
Quem já ouviu falar de Acabe e Jezabel? Bem conhecidos, né? Acabe e Jezabel. E esse rei, ele assume então o reinado, né, de Israel, que pertenceu já a seus pais, Acabe e Jezabel. E ele passa por um primeiro desafio, que é uma rebelião de um povo que tinha um acordo com eles, né? Então, para que ele pudesse lutar, para que ele pudesse vencer, ele faz aliança, né, com o rei de Judá, que é um homem de Deus. E mais à frente eles se alianciam também ao rei de Edom. Então são 3 reis que saem em campanha para lutar contra o rei de Moabe. Eles fazem uma aliança. Queridos, e aqui não é uma aliança de pessoas, é uma aliança de reinos. Amém? Quando alguém tem uma aliança individualmente, aquela responsabilidade está apenas sobre aquela pessoa. Mas quando um rei faz uma aliança, tudo aquilo que for acordado está debaixo todo o seu reino, todos os seus súditos. Então, uma aliança entre reinos é muito mais forte do que uma aliança entre pessoas. E hoje nós vivemos um tempo, antes da gente entrar aqui no texto, que o mundo diz para mim e para você que nós somos seguidores e consumidores. É o que dizem para nós. Nós somos seguidores e somos consumidores. É assim que o mercado vê a mim e vê a você. É assim que os formadores de opinião veem a mim e a você. O que importa hoje é quantos seguidores e quantos likes, não é isso? Quanto se vende. Então o mundo quer trazer essa ideia de que nós somos, só que nós somos mais do que seguidores, nós somos mais do que consumidores. Nós somos chamados como influenciadores para transmitir uma mensagem por todo o mundo. Você não é uma pessoa aos olhos de Deus, você é uma nação aos olhos de Deus. Pedro diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, e você conhece o texto que diz o quê? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos sacerdócio real, nação santa. Nós representamos não somente a mim, né, a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, que nós alcançaremos. Não só pregando o evangelho, como a tua casa. Você é sacerdote do teu lar. A tua casa também é um lugar onde Deus reina. Existe um reino dentro do seu lar. E nós não podemos nos entregar ao reino deste mundo. Mas o mundo quer que a gente pense que a gente é apenas seguidor. A gente é apenas consumidor. Mas Deus nos chamou para sermos muito mais que isso. Amém? Então, esse rei, Jorão, ele me lembra aquele meme daquele piadista que faz uma... sobre aquele filme 300. Como é que é o nome do... o nome do... mas o cara que briga lá, o Leônidas, que ele fala, ô Leônidas, precisa parar de arrumar essas brigas aí, né? Foi o que Jorão fez, querido. Ele arrumou uma briga, e aí ele chegou, ele é rei de Israel, aí ele chegou para Josafá, rei de Judá, e falou, vamos comigo. O rei de Judá falou, bora, tamo junto. Os meus homens são seus homens, os meus cavalos são seus cavalos. E aí eles falam, nós vamos por onde? Pelo deserto de Edom. Aí quando eles estão chegando em Edom, falam, bora rei de Edom, vamos também. Aí juntam os 3 reis para essa batalha. E antes de entrarmos ali, eu quero falar um pouquinho de cada um desses reis e o que a palavra traz para nós e o que a gente pode aprender com eles. Então o primeiro rei que eu queria falar é o rei de Judá, Josafá. Josafá ele começou a reinar com 35 anos e ele reinou por mais 25 anos. Josafá era um homem de Deus, amém? Josafá é um homem que fez tudo aquilo que Deus
queria que ele fizesse como rei. Ele cumpriu os propósitos que Deus tinha para ele como rei. Ele é um homem que caminhava segundo a vontade de Deus. Mas Josafá, ele tinha um probleminha. Ele fazia alianças perigosas. Eu não sei se você conhece alguém que é homem de Deus, mulher de Deus, mas sempre faz uma aliança, ou de vez em quando faz uma aliança perigosa com alguém. Um texto, que, olha lá, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 35. Josafá, antes ainda, com Acabe, ele faz uma aliança com Acabe. Qual que é a aliança? Acabe era um rei que não agradava a Deus. Era um rei idólatra. Um rei, né, ali junto com sua esposa, Jezabel, perseguia e matava profetas. Então, Josafá, o homem de Deus, fez aliança com quem não servia a Deus. E qual era a aliança? Nós vamos para Ofir. Quem já ouviu falar de Ofir? Porque lá tem o ouro puro. Então eles constroem navegações para navegar até Ofir. E para fazer essa jornada de exploração, então Josafá, um homem de Deus, faz aliança com Acabe, um homem que desagradava a Deus. Sabe o que deu esse negócio? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Eu vou ler o texto que já é muito claro que o texto diz. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado ou uma aliança com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida o quê? Ímpia. Quem que é Acasias, querido? Acasias também é filho de quem? Acabe, tá bom? Acasias é filho de Acabe também. O mesmo comportamento idólatra que não agradava o Senhor. Aqui diz que ele tinha uma vida ímpia. Era um acordo, uma aliança, um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios de Ezion, Gafer, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: aqui eles construíram navios para navegar até a região de Ofir, onde lá eles trairiam ouro. E o que esse profeta profetizou sobre Josafá, homem de Deus? Por haver feito uma aliança com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Olha que interessante. Quando um homem de Deus faz uma aliança com outro homem, que é aqui segundo o texto ímpio, diz que os projetos naufragam. Você já se perguntou, porque muitas vezes você faz tudo certo, você honra a Deus, você ensina a sua família direito, você honra o Senhor como você pode, como se deve, mas tem coisas que não fluem? Pode ser, segundo a luz dessa palavra, que por mais que você faça a coisa correta, você está aliançado com pessoas erradas, que são ímpias, e por isso que seus projetos naufragam. Não basta eu ser temente e adorar a Deus, mas se eu tiver aliança com pessoas que negam o Senhor em lugares onde o nome dele não é adorado, pode ser que a minha vida naufrague. Você está entendendo? Então fica um alerta para nós, por isso que me chamou muita atenção esse tema de alianças. Então, Josafá, ele fez uma aliança com Acasias, filho então de Acabe, e agora de novo ele faz uma aliança com o outro filho, agora Jorão. Qual que é a aliança? Nós vamos atravessar o deserto para lutar contra o inimigo Moabe. Porque quando Acabe ainda era rei, ele fez um acordo com o rei de Moabe. Nós vamos dominar sobre vocês vão pagar imposto, vocês vão pagar para nós. Quando Acabe morre, o rei de Moabe se rebela, fala: não vamos pagar coisa nenhuma, nós vamos contra eles. Então o filho agora, o herdeiro do rei, o sucessor, fala: não, agora nós temos que ir lá resolver essa parada. E aí quem vai junto? O homem de Deus. Cuidado, querido, com quem você faz aliança tentando ajudar. Às vezes Deus não te chamou para fazer isso.
Às vezes a pessoa vai ter que resolver seus próprios problemas. Amém? Jorão, agora, este então, filho de Acabe e Jezabel, que cresceu ouvindo dos seus pais o ódio que eles tinham no coração e o quanto eles perseguiam os profetas, e o que eles pensavam a respeito de Deus, Jorão, ele absorveu o mesmo sentimento no coração dele. E ele se tornou idólatra, e ele se tornou também alguém que desagradava a Deus. Só que interessante, ele era rei de Israel. Ele estava no meio do povo de Deus. Que tem pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não têm a fé que deveria ter no Deus que faz milagres. Tem pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas falam mal dos profetas. Persegue aqueles que se dedicam a fazer a obra de Deus. Tem gente que está na igreja e está prestando atenção no diácono que faz, no obreiro que você tem, no pastor, na pastora, não sei o que tem. São filhos de Acabe e Jezabel. São povo que está no meio do povo de Deus, mas são perseguidores de profetas. Mata ele. Cuidado com os descendentes de Acabe e Jezabel. Estão no meio do povo de Deus. Andar com eles te levam a naufragar ou te levam para o deserto. Tem pessoas com quem nós andamos que nos levam para perto de Deus. Tem pessoas que nós nos aproximamos dentro da igreja, nos levam ou a naufragar ou nos levam para o deserto. Se você estiver com alguém, mesmo que seja dentro da igreja, e se você perceber que da boca dessa pessoa não traz nada que edifique, se afaste dela. Não precisa nem falar para mim, pastor. Se quiser falar, fala, que a gente também dá uma ajeitada. Se essa pessoa aceitar, né, ser pastoreada, nós conversamos. Mas, querido, dentro da igreja, nós não estamos isentos de pessoas que têm um coração longe de Deus. É verdade ou não é verdade? Então, fique atento. Como é que eu vou saber? Pelas atitudes, pelo comportamento. Terceiro rei, rei de Edom. Esse rei de Edom, querido, não fala nem o nome dele. Mas esse rei, eu entendi que lendo essa palavra, li algumas vezes, quem que é o povo edomita? Descendente de Esaú. E um povo que foi amaldiçoado. Quando Moisés ia atravessar para ir chegar ao seu destino, eles iam atravessar a terra deles, e ele falou assim, não, por aqui não. Então esse povo foi amaldiçoado. Então eu entendo como essa terra de Edom, como um lugar que a gente sempre está no nosso caminho. Isso foi com Moisés e isso é aqui de novo. Porque quando Josafá pergunta para Jorão, por onde nós vamos? Ele fala, pela terra de Edom. E aí eles, no processo de passar pela terra de Edom, eles fazem aliança com Edom. Eu entendo que Edom é o mundo. É o reino deste mundo. Não tem como, irmão, você ficar enfurnado na igreja e achar que você só vai conviver com crente. De vez em quando você vai ter que passar pelo meio do mundo. De vez em quando você vai ter que conviver com pessoas que não têm a mesma fé que você, que não professam a mesma fé que você. Mas o fato de você ter que passar pelo meio delas não significa que você tem que fazer aliança com elas. Então Moisés precisava passar no meio. Eles falaram, isso aqui não. Então eles deram a volta e foram amaldiçoados. Agora eles tinham que passar no meio. E para passar no meio fizeram aliança. Ou você dá a volta, mas não faz aliança. Então o reino de Edom, para mim, eu quero trazer essa interpretação para vocês hoje, é como o reino deste mundo. Porque eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Aí você chega no trabalho e você vai lidar com pessoas e com um ambiente consagrado a outros deuses. O que você vai fazer? Vai sair chutando tudo? Atravessa, mas não faça aliança. Em qualquer lugar. Às vezes, dentro da sua casa, o mundo tem o seu reino. Você pode conviver sem fazer aliança. Amém? Então, cuidado com as alianças do mundo, pois elas não têm Deus como centro e sim seus interesses. Porque o rei de Edom, ele tinha interesses em fazer aliança. Porque você tinha ali Judá, Edom e os moabitas. Então, para Edom fazer aliança com Israel e com Judá, era vantagem para eles, porque eles ganhavam proteção. Tem pessoas que se aproximam de nós e pessoas que não têm Deus, querido. Quando eu falo pessoa que não tem Deus, que você entende que não tem a fé que nós temos em Jesus Cristo como Salvador. Amém? E pessoas que só aproximam por interesse. Cuidado.
Não abra o teu coração, não seja tão inocente, porque muitas pessoas morrem no deserto por conta dessas alianças. O último aqui, rei, eu falei já dos 3 que se aliançaram, é o Messa, que é o rei de Moabe. Esse rei de Moabe, ele tinha uma aliança com Acabe anteriormente, mas ele se rebelou com o rei. O Moabita aqui, o rei de Moabe, para mim, ele no texto, ele é chamado de rebelde. Sabe quem é aquele que se rebelou? O próprio Satanás. Porque esse é o inimigo do povo de Deus. Se você vê na Bíblia, os moabitas todo o tempo estão onde? 2 povos que o tempo todo estavam batendo ali no povo de Deus. Quem é? Filisteus e os moabitas. É como diz a palavra. O diabo, ele é como ele anda onde? Ao derredor. Está sempre o quê? Tentando nos tirar da presença, nos puxar ali. Então, eu entendo como esse rei de Moabe, para nós hoje, é como o próprio inimigo que o tempo todo está tentando fazer alguma coisa conosco. Não faça aliança com o inimigo, amém? Olha o que aconteceu. Acabe fez uma aliança com ele, mas na primeira oportunidade ele se rebelou. Às vezes a gente faz aliança com Satanás também. Às vezes a gente faz aliança com a nossa carne. Às vezes a gente faz aliança com o nosso pecado, dizendo assim, não, eu dou conta. Não, eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. Mas com o inimigo não se negocia, o inimigo você se extermina. E eu uso muito esse exemplo para falar de Davi. Lembra de Davi, quando ele estava cuidando das suas ovelhas, diante de Saul, ele fala o que aconteceu com ele? Quando o rei olha para aquele baixinho e fala assim, mas você não vai dar conta, nem a armadura em você serve. Ele fala assim, ó, eu pode em mim não caber a armadura. Mas quando eu pastoreava, veio um leão e veio um urso. Eu matei o urso. E ele fala, numa outra ocasião veio um leão, ele agarrou a ovelha minha e fugiu. Eu corri atrás dele, tirei a ovelha da boca dele e fiz o que com ele? Matei. O diabo é como é o nosso, buscando o quê? Você não faz aliança com o diabo, você tem que exterminar ele da sua vida. Você não faz aliança com o pecado, você tem que exterminar. Davi foi, correu, alcançou, tirou da boca e fez o quê? Matou ele. Então o nosso comportamento que tem que ser reto. Falando então aqui desses 4 reis, para a gente entrar na palavra, existe, quando esses 3 reis, eles vão em jornada com seus exércitos. E diz o texto que nós lemos, depois de quantos dias? 7 dias, caminhando no deserto, acabou o quê? Água. Não tinha água para o exército, para os homens, e não tinha água para os animais. E aí, quando eles estão no meio do deserto, não tinha para onde voltar. E não tinha água onde eles estavam. Então, se eles não encontrassem água ali no momento para aqueles exércitos, eles morreriam no meio do deserto. Olha só a furada. Qual é a reação do homem de Deus quando ele chega numa situação que ele está no meio do deserto? E qual é a reação de um ímpio quando ele chega no meio do deserto? A reação de Josafá, lá no capítulo 3 que nós lemos, versículo 11, é de querer ouvir a Deus. A primeira coisa, quando ele chegou numa situação que ele não sabia o que fazer, ele falou, será que não tem um homem de Deus aqui que a gente possa perguntar para ele? Porque quando nós chegamos numa encruzilhada, ou numa rua sem saída, ou a gente está no meio do deserto, você fala, se eu voltar eu morro, e se eu não sei agora o que vai acontecer, eu vou morrer de todo jeito. E o homem de Deus, ele fala, preciso ouvir Deus. A reação de quem é filho de Deus, que é homem de Deus, ele vai perguntar para quem? Para Deus. Se ele não está preparado, ou se ele não está em condições dele mesmo ter essa direção, ele vai procurar quem tem. Ele vai procurar isso do amigo? Ele vai procurar isso lá no mundo? Onde que ele vai procurar isso? No profeta. Alguém que seja de Deus. A reação de Jorão, que era alguém que não agradava a Deus, era ao contrário, lá no versículo 13. Ele vai falar assim, Deus juntou nós aqui para morrer no meio do deserto? Porque o homem de Deus busca ouvir Deus. O homem que não é de Deus, ele começa a colocar a culpa em Deus. Porque o homem de Deus, na situação mais difícil que esteja, ele vai procurar ouvir Deus. E agora, o que eu faço? Porque o Senhor me trouxe aqui e o Senhor tem uma direção para me tirar desse lugar.
Agora o homem que não confia em Deus, diante da situação, fica, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Deus, aí fica colocando a culpa em Deus. Que tipo de rei você é? Aquele que no meio da dificuldade, no meio do deserto, você para e fala assim, eu preciso ouvir Deus? Ou que coloca culpa em Deus, em tudo que está acontecendo? Ainda bem que eles ouviram o homem de Deus. E ficaram sabendo que tinha um profeta na região. Olha só, querido. Como que é importante você ser profeta no lugar onde você está. Que Deus ele te usa para você trazer luz e direção para a vida de outras pessoas. Eliseu não tinha nada a ver com essa guerra. Não foi isso que o próprio Eliseu disse? Tem nada a ver com isso aí. E muitas vezes você está ali no seu cantinho, vivendo os seus problemas, passando as suas lutas, mas você está firme com o Senhor. Deus começa a trazer pessoas para você sarar, para você direcionar, mesmo que você não tenha nada a ver com a vida delas. Mas você é instrumento de Deus para orientar a vida daqueles que estão sem direção. Assim como um dia você já precisou de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus para se aconselhar, Deus ele te usa também para ser bênção na vida de outras pessoas. O Eliseu, eu não sei qual era o temperamento dele. Não sei se ele era um colérico ou melancólico. O bicho era ruim. Ruim em que sentido, querido? Ele era direto e... Lembra de Naamã? Naamã chegou com ouro, com não sei o que tem, cheio de patente, cheio de não sei o que tem, quero falar com o profeta. O profeta falou, não precisa... Ele falou assim, eu nem quero recebê-lo. Fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. Naamã ficou bravo, mas nem me recebeu. Eu falei assim, eu não preciso. Agora imagina, 3 reis. Queremos falar com o profeta. O que eles imaginaram? Que o profeta ia receber eles com tapete vermelho. O que Eliseu falou para eles? Versículo 13, 3:13. Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua. Irmão, ele não tinha negócio de mimimi. Porque ele não procurava agradar ninguém, mas ele agradava o Senhor. Importa agradar a Deus e não a... Às vezes nós queremos ser melhor ou mais bonzinho do que Deus. Olha só como é que funciona a cabeça de Eliseu. Porque Eliseu sabia que esse Jorão era filho de quem? Acabe e Jezabel. Que inclusive o mestre dele, quem que era o mestre de Eliseu? Elias. Em certo momento mais difícil da vida de Elias, ele fugiu porque quem estava perseguindo ele? Agora, quem é que está precisando da ajuda do profeta? Talvez isso já tenha acontecido com você. Pessoas de dentro da sua casa, pessoas que você conhece, que um dia desdenharam da tua fé, daquilo que você fazia, hoje recorre a você para se aconselhar. Hoje volta e pede oração para você. A vontade que eu tenho... Eliseu falou o quê? Agora vai lá procurar tua mãe e teu pai e se consulta com eles. Mas cadê a mãe e o pai deles? Estava morto. Mas ele quer dizer o seguinte, agora você precisa de mim? Consulta seu pai e sua mãe, que é assassino de profeta, e aos deuses que eles adoravam. Esse é o homem de Deus. Agora, se o pastor, né, Flávio, faz isso, e eu tenho um posicionamento, irmãos. Tem determinada pessoa que vem pedir oração, eu falei, eu não vou orar por você. Por quê? O que Eliseu fala? Essa briga não é minha. E eu não tenho nada a ver com isso daí. Vocês arrumaram essa confusão sozinhos, agora vocês vêm procurar a mim? Irmão, às vezes tem pessoas que vêm pedir ajuda, oração para você, e você está comprando briga que você nem tem condição de entrar para lutar com elas. Então você tem que ter o discernimento do Senhor. Uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, nem na igreja quer vir, não quer buscar o Senhor, mas toda hora quer orar, que você ora por ela, e não se chateie, e não sinta ofendido, porque se em algum momento você pedir oração para a gente, na igreja, a gente fala, oramos sim, vem na sexta-feira que a gente tem oração presencial. Estou certo ou estou errado, irmão?
Ah, mas eu trabalho, eu estudo, não posso. Eu entendo, nós oramos e vamos orar, continuar orando e entramos num propósito com você. Só que eu não posso entrar numa briga enquanto você mesmo não está comprometido com as suas próprias batalhas. E Eliseu fala isso, fala assim, ó, esse Jorão aí não quer nada com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Forte, não é isso? Mas como faz a diferença quando tem um servo de Deus em qualquer lugar? Olha só o que Eliseu fala no versículo 14. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia nem na sua cara. E ele se posiciona ali para ser voz de Deus no meio naquela briga, não porque Jorão estava ali, mas porque tem um homem de Deus envolvido nesse negócio. E ele poderia até dizer, e nem era para tu estar aí, né, rapaz? Mas você é um homem de Deus. E por isso me chamou a atenção. Porque onde tem um servo de Deus, isso chama a atenção. Chama a atenção das pessoas, chama a atenção de Deus. Pode ser no meio do lugar mais corrompido possível, mas se tem um servo de Deus, Deus derrama misericórdia. Foi assim com Noé e sobre a casa dele. Foi assim com Ló. Não é isso que diz o texto? Onde tem um justo, onde tem um servo de Deus, Deus derrama misericórdia. Mesmo que você seja o único justo, o único servo de Deus naquele lugar, você não saia da presença de Deus, porque pode ser pela tua vida que aquele lugar ainda está de pé. Pode ser pela tua vida que Deus derrama misericórdia sobre a tua casa ainda. Então não volte atrás, porque você é um servo de Deus que chama a atenção do Senhor. Ele diz assim, volto a ler o versículo 14. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas Deus, ele olhou para nós, amém? E pela vida de um justo, Deus, ele preserva um lugar e uma vida. Deus, ele quer usar você para isso. Se você quer fazer aliança com alguém, faça aliança com o servo de Deus. Você trabalha lá na empresa, na hora do almoço, sabe com quem você vai sentar? Procura um crente para sentar com ele. Mas sabe que esse crente vai ficar falando de Deus para você. Vai ficar falando que o culto dele foi maravilhoso. Como que Deus fez, como que Deus faz. Você pode ficar até cheio disso daí. Mas se você senta com o ímpio, você vai ter conversas muito que desagradam o coração de Deus. Esteja com aqueles que têm compromisso com o Senhor. E tenha uma vida correta diante das pessoas, querido. Essa semana que passou, eu tive uma experiência, prestei serviço num condomínio. Eu trabalhei lá por 2 semanas nesse lugar. E aí tinha um senhor, que ele é o zelador do condomínio, e uma vez ele estava tentando soltar um parafuso. Eu fui lá, soltei o parafuso para ele agradeceu. Ele falou assim, não, eu estou tomando o seu tempo. Não, fica tranquilo. Eu passava, procurava saber onde ele estava, falava bom dia, falava boa tarde, e isso daí. Eu até achava que ele era crente. Mas no último dia, quando eu estava indo embora, ele falou, você está indo embora? Eu falei assim, estou. Ele falou assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode. Você tem curso superior ou é pastor, alguma coisa assim? Eu falei, eu tenho curso superior e sou pastor. Por que você está falando? Porque você é diferente. A maneira como você fala, a maneira como você gasta tempo com as pessoas e a maneira como você pensa. Por quê, irmão? Porque quando eu tinha estacionado o carro na rua, eu saí do carro e achei um parafuso desse tamanho. E quem tem carro, você acha parafuso, o que você faz? Você pega, né? Se não for eu, pode ser outro. E aí eu peguei aquele parafuso e ele viu. Eu falei assim, olha, deixaram um parafuso na rua. E na hora eu pensei assim, mas com certeza foi sem querer, alguém não faria isso de intenção. E peguei e guardei o parafuso. E aí ele falou assim, quando eu vi que você pegou o parafuso, você poderia ter xingado e falado mal, você falou assim, essa pessoa não fez por querer. Ele falou assim, você é diferente. E quem é diferente chama atenção.
E eu perguntei para ele assim, o senhor é cristão? É crente? Né? Eu achei que ele era. Ele falou assim, não, eu sou católico, mas por conta da pandemia eu não estou congregando, eu estou meio afastado. Aí foi uma brecha, né, irmão? Aí não dava para resistir. Eu falei assim, então... Mas porque não importa o lugar que você esteja, de boca aberta, de boca calada, a sua vida é um testemunho que chama a atenção das pessoas. E Josafá nem disse nada. Quem foi falar foi o rei de Israel, Jorão, e o rei de Edom. Josafá nem entrou, mas o profeta sabia que onde tem um homem de Deus, ele sente. Ele fala assim, ó, eu não olharia nem para a cara de vocês, mas como tem um servo de Deus e eu o respeito, por isso eu vou consultar o Senhor. Então eu quero incentivar você, irmão. Seja luz onde quer que você esteja. Seja bênção. Não esteja aliançado com pessoas que não estou dizendo para você deixar de conviver com pessoas mesmo independente da fé que elas professam, da atitude delas. Mas você não faz aliança com elas, amém? Porque isso não agrada o Senhor. Faça aliança com quem é servo de Deus. E então, Eliseu, por esse motivo, que tinha um homem de Deus, ele fala, então, eu vou fazer alguma coisa. Versículo 15, não é isso? E então ele convoca quem? Mas agora, tragam-me um arpista ou tangedor. Então, por que diz arpista, mas o tangedor, que é a palavra correta aqui, em algumas traduções, porque o tangedor, ele não toca apenas harpa. Ele seria como um dedilhador. Ele é alguém que toca alguns instrumentos ali, que dedilha. E ele chama essa pessoa, que é um arpista, que é ali o tangedor, e o texto diz assim, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Que coisa tremenda, querido. Que coisa tremenda. No meio da adoração, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Como é poderoso quando você, como diz a canção, está passando por prova, vai dando o quê? Glória a Deus. Como é poderoso você tá... E outra, não basta ligar o rádio, não. Não basta ligar o rádio, ficar competindo com o vizinho e ficar ouvindo lá o louvor, mas que nem diz a palavra. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe. Às vezes a gente fica ouvindo, irmão. Né? Pode ser que existe pessoa que põe o louvor alto lá para abafar as brigas e os xingamentos dentro de casa. Então não é a música que faz a diferença, é o adorador. A diferença não foi a música entoada, mas foi o tangedor, a vida daquele a qual está adorando. Quando a vida daquele que está adorando, irmão, é alguém que está diante do Senhor, o poder de Deus se manifesta. Irmão, pode estar uma confusão do lugar que você está, e a tua adoração não precisa nem ser em forma de canção, mas a tua vida diante do Senhor é reta, o poder de Deus se manifesta ali. O inimigo, ele tem que se calar. Como diz o provérbio, a resposta branda desvia o furor. Quando alguém vem com raiva, com fúria, você responde com adoração. Guarda o teu coração e aguenta tudo que vem. Você vai ver que o inimigo, ele vai ter que se calar também. Não é a música que atrai a presença e poder de Deus, mas quem? Isso me fez lembrar, e eu acredito que você lembrou da mesma coisa que eu, de um certo momento, que um rei passava por um momento muito difícil, e a recomendação deles é o quê? Olha, conheça um rapaz, que ele toca a harpa. Vamos ler o texto? 1 Samuel capítulo 16, e se você puder, abre comigo lá. Isso aqui seria uma outra meditação, mas rapidamente quero trazer para você as 6 características de um adorador. E esse adorador aqui não se restringe a músico, porque agora todo mundo vai olhar para os 2 tangedores ali, ó. 2 músicos ali que estavam dedilhando ali, né, cantando, quem estava cantando aqui na frente. Aqui está falando especificamente desses adoradores que eram separados para isso naquele tempo. Mas hoje aqui nós somos adoradores, amém?
E a palavra diz que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu e você somos adoradores. 1 Samuel 16, versículo 18. Um dos funcionários daqui, no caso de Saul, diz assim: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está... Então Saul mandou mensagem a Jessé com a seguinte mensagem. Mandou mensageiros, né? Envie-me seu filho Davi, que cuida das... Então, quando Eliseu chama o tangedor, ele não fala quem é, não dá as características. Mas para que um tangedor tenha tanta unção, para que Deus se manifeste de maneira poderosa na vida do profeta, é alguém como Davi, aqui que foi chamado nesse texto. Então, quais são as 6 características de um adorador? Está nesses 2 versículos que a gente viu. Primeiro o cara diz assim, olha, quem diz que conhecia Davi, não fala quem é também, diz que é um funcionário, mas alguém que olhando a vida de Davi reconhece essas qualidades nele. Querido, se eu perguntar sobre você para uma pessoa que te conhece, o que será que ela vai dizer? Se eu perguntar para o seu vizinho, ele vai falar, é aquele que coloca lixo na minha lixeira de madrugada. Hã? É aquele que briga com as crianças, aquele que fala, aquele que isso, aquele que outro. E se eu perguntar para a sua mãe? Mas esse funcionário reconheceu que Davi, primeira característica de um adorador, sabe tocar harpa. Você sabe tocar harpa? Nem eu. Mas aqui diz respeito a você manejar bem aquilo que Deus colocou na sua mão. O que Deus colocou na tua mão? No caso do nosso irmão Sérgio aqui, Deus colocou um instrumento na mão dele. Esse é o ministério chamado. Ele toca bem? Muito bem. Por quê? Ele acordou um dia tocando assim. Igual eu, nasci bonito, ele nasceu, aprendeu tocando assim, do nada? Não, dedicação, estudo, busca. Irmãos, um adorador, ele se dedica àquilo que Deus chamou ele para fazer. Um adorador, Deus deu um instrumento para ele deu um talento, deu um dom, ele se aperfeiçoa naquilo que Deus deu para ele. Então, primeira característica do adorador, maneja bem o seu instrumento. Ele diz, sabe tocar harpa. Depois, é um guerreiro valente. Davi, ele não só sabia tocar harpa, mas ele era um... O que seria um guerreiro valente? Que na hora da batalha ele não volta atrás. Tanto é que na hora da batalha, enquanto todos estavam acuados com medo do gigante, ele falou assim, eu vou pegar esse incircunciso aí. Por quê? Porque ele é um guerreiro valente. Não basta a gente ficar tocando harpa na sombra quando tudo está correndo bem, mas quando o inimigo está afrontando, a gente foge com os outros. Não, o adorador se levanta e fala assim, aqui não. Você está entendendo? O adorador dentro de casa, ele é o último a fugir. Na verdade, ele não foge, ele morre lutando, mas ele não recua. O adorador, querido, ele é um guerreiro valente. Que você seja o guerreiro valente da sua casa. Porque o guerreiro valente não volta atrás. Os profetas não podiam voltar atrás. E tem um texto que fala a respeito de... Agora me fugiu, qual é o profeta? Aquele que coloca a mão no arado, não pode voltar para trás. Quem disse isso? Jesus, não é isso? Mas quem foi que queimou os carros, os bois? Eliseu mesmo, né? Que ele pegou, Deus chamou ele, então o que ele fez? Para não correr o risco. Então, quando no seminário, o pastor, quando ele começa a seguir o seu chamado, sempre fala, ei, já queimou os boi? Porque se você queima a carroça e os bois, significa que não tem como você voltar, já destruiu tudo. Não tem para onde voltar. Porque profeta adorador não tem plano B, ele segue naquilo que o Senhor chamou ele para fazer, amém? Terceira coisa, ele toca bem, sabe tocar harpa, é um guerreiro valente e sabe o quê? Falar bem. O que seria falar bem? Ser doutor? Ser formado? Não, mas aquele que sabe lidar em toda circunstância com qualquer pessoa. Você sabe falar com o pequeno e sabe falar com o grande. Davi, ele era pastor de ovelhas, mas ele soube se portar diante do rei.
Então, o verdadeiro adorador, querido, ele sabe lidar com qualquer pessoa, em qualquer situação, independente da sua formação. Amém? Sabe que você pode compartilhar de Jesus com o teu vizinho? Você tem condição de fazer isso? Sim. Mas você pode compartilhar de Jesus com o governador do estado? Você pode compartilhar de Jesus com uma pessoa que está numa patente acima que a sua, no seu trabalho? Sabe que tem testemunho e maneira de falar que possa tocar o coração dessa pessoa? Quarta característica de um adorador, não desanime, irmão, deixa eu explicar para você. Tem gente aqui que já fala assim, eu falhei aqui. Sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Você fala aí, lascou. Deu ruim. A boa aparência aqui não é beleza, a boa aparência é postura. É alguém que não é desleixado. Porque tinha alguém que tinha melhor aparência do que Davi. Quem era? Saul. E o fato dele ser bonito não garantiu para ele o trono. Mas Davi poderia não ser tão bonito. Mas ele é alguém que tinha postura. Ele tinha respeito e ele sabia honrar quem tinha que ser honrado. Inclusive ele teve a oportunidade de matar Saul dentro da caverna e ele falou assim que o Senhor é que faria isso. Amém? Então, querido, o adorador, ele não é desleixado. Tanto no vestir, tanto no se comportar, de todas as maneiras. Ele é alguém de boa aparência. Amém? Postura. E o quinto, rapidamente. Sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Irmão, canto que sou uma maravilha, toco que sou uma beleza. Tenho coragem, sei falar bem, tenho uma boa aparência, mas muitas vezes o Senhor não está comigo. Caminhar em retidão com o Senhor, querido, é isso que deve ser um adorador. Porque você ter postura aqui em cima, mas não ter vida aqui fora, isso não garante nada, nem da presença de Deus. Amém? E o último aqui, no sexto, que está lá no versículo 19, quando Saul manda chamá-lo, diz assim, então Saul mandou mensageiro de Jessé com a seguinte mensagem, envie-me seu filho Davi, que cuida de... Qual que seria a última qualidade? Um cuidador de ovelha. O que um pastor de ovelha faz? Ele ajunta e não espalha. Tem gente, irmão, na igreja, quando eu falo na igreja do Senhor, que tem postura, canta, fala, dança, pula, grita, cheio de unção, mas espalha, não ajunta. O adorador, ele ajunta pessoas para o reino, ele não espalha. Às vezes a pessoa adora o Senhor aqui, mas quando desce, está falando da vida de alguém, ou está gerando um conflito com alguém, ou empresta e não paga, e essa pessoa se afasta. Então ele não está pastoreando, ele está fazendo papel de lobo. Lobo é aquele que arranca, pastor é aquele que atrai. Amém? Sei que não é gostoso ouvir isso, mas, querido, para ser um tangedor, não basta tocar bonito, não basta ser bonito, mas tem que ter compromisso, postura, falar bem, tudo isso para que a presença de Deus se manifeste naquele lugar. E quando então Eliseu chama o tangedor, diz que quando ele tocava a harpa, a presença de Deus veio, o poder de Deus veio sobre o profeta e a palavra veio sobre ele. Amém? Só uma observação, deixa eu achar o texto aqui. Quando eles vão procurar ali o profeta, e eles falam assim, tem um versículo que não sei se essa versão vai falar, que quando eles identificam o profeta, eles falam aquele que tem a palavra de Deus. Se você ler aí, eu não vou conseguir identificar aqui, eu acho que é outra versão. Que a respeito de Eliseu, eles estão procurando o profeta, falar aquele que tem a palavra de Deus. E eu lembro da palavra de domingo, que é justamente a gente ter o que? A palavra de Deus. É sobre a gente fazer o quê? Ter a palavra de Deus. Você carregar a palavra de Deus. E eles procuram um homem que tinham a palavra de Deus. Versículo 12. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Ah, é porque Eliseu era o único que tinha a Bíblia naquele lugar? Não.
É porque ele vivia a palavra de Deus. Lembra de domingo passado? Não adianta você tem que pegar a palavra. Eliseu é alguém que tinha a palavra de Deus com ele. Volto a dizer, se você tiver que buscar orientação, se você tiver que buscar oração, se você tiver que buscar a ajuda de alguém naquele momento que você sozinho não está conseguindo resolver a situação, procure alguém que tenha a palavra de Deus. Às vezes a gente procura alguém que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. E Eliseu era um homem que tinha a palavra de Deus. Amém? Essa é a situação. E aí vem a palavra então. E é aqui que eu quero fazer a conclusão com vocês. Por quê? Eu não sei se você está nessa condição de estar no deserto. Eu não sei se você está nessa condição de estar aliançado com pessoas que, na verdade, quando você olha agora, você fala, rapaz, não era nem para mim estar aqui. E agora, como é que eu faço? Como é que eu volto atrás? Se eu voltar atrás, eu morro, porque 7 dias chegando aqui, acabou a água, voltar sem água, eu vou morrer. Como é que eu faço para resolver minha vida? E agora, Senhor, como é que eu faço? Eu estou no deserto, estou numa situação, preciso da provisão. Uma coisa eu digo para você, se você quer viver a provisão mesmo no deserto, clame a Deus. Foi o que eles fizeram, eles reconheceram, não todos, mas pelo menos Josafá reconheceu, procuro aquele que tem a palavra de Deus. E aí então o homem de Deus, ele busca o Senhor e ali o Senhor traz resposta. Você quer resposta de Deus para a tua vida hoje? Para você sair desse deserto, para você vencer seu inimigo, independente se você procurou essa confusão, se você nem queria, mas aí você fez uma aliança com alguém, e por conta dessa aliança você chegou onde você chegou, mas não importa como você veio, o que te trouxe aqui, mas fala assim, eu não quero ficar no deserto, quero sair desse lugar. Eu quero viver a provisão do Senhor. Não importa, não queremos julgar aqui, não quero julgar o que você fez, de onde você veio, com quem você aliançou, mas a palavra que Deus tem para nós hoje é o seguinte, Ele é aquele que tem provisão para nós mesmos no deserto. Talvez já deu seus 7 dias, já acabou a água e você fala assim, agora. Então, qual é a resposta do profeta aqui? Versículo 16. Ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. O que é, querido, o vale? Nós falamos aqui um domingo já sobre o Salmo 23. O que é o vale? É o lugar mais baixo da região. Ele estava no deserto, ele fala, agora você desce. Desce lá embaixo. E isso é uma característica do profeta Eliseu. Porque lembra depois o que acontece com Naamã? E ele fala, vai lá e desce quantas vezes? 7 vezes. Sabe que ele precisava mergulhar 7 vezes para ser curado? Sabe que Deus não podia curar ele sem entrar na água? Mas o que o Senhor estava trabalhando? Você tem que descer. E aí ele fala assim, olha, Deus, ele vai fazer, mas primeiro você tem que descer. E o descer no vale significa para mim e para você, querido, como descer na casa do oleiro. Descer, abaixa, se coloca debaixo, menos de você e mais de Deus. O descer significa assim, eu dependo, eu preciso e eu não sei fazer sem o Senhor. Porque a gente já tentou de todas as maneiras, a gente não conseguiu. Agora o Senhor falou assim, desce no vale. Se não bastasse descer, ele fala o quê? Cava. Desce mais ainda. Porque você desceu até o ponto mais baixo. Agora você vai fazer o quê? Cava. Descer ao vale significa confia que Deus sabe o que faz. Porque tudo que eles tinham até aquele momento era uma palavra. Eles não viram uma gota d'água. Eles foram procurar o profeta falou assim, Deus vai mandar água. Desce ao vale. Cava as cisternas. Mas tinha água. Tudo que eles tinham é uma palavra. Talvez tudo que você tem hoje é uma palavra de Deus. Tudo que você tem é uma promessa. Mas o interessante é que ele disse, cave muitas cisternas. Você está no deserto, já acabou a água, não tem nem água para os animais e nem para você. Cavar um buraco cansa? E um monte. E às vezes quando a gente chega no mais baixo que a gente pode achar que já chegou, você fala assim, agora eu vou morrer aqui, você deita. Mas o Senhor fala, não pare de trabalhar. Porque tem uma palavra de Deus. Muitos param de trabalhar na hora da dificuldade. Quem tem fé, trabalha ainda mais.
Pois quanto mais cisternas, maior será a provisão. Querido, nós não estamos vendo a provisão, mas nós estamos cavando cisternas. Querido, como igreja, você faz parte desse projeto. Você fala assim, para que tudo isso? Eu estou cavando cisterna. Eu estou me preparando para aquilo que Deus vai trazer. Talvez nós não recebemos mais porque nós paramos de cavar. Nós paramos de ousar. Nós paramos de abrir novas frentes. Começa a abrir isso debaixo da palavra do Senhor. Porque quando vier, vai encher todas elas. A Lise leu aqui na palavra de oferta no capítulo 4. Que profeta que está falando no capítulo 4? Profeta Eliseu. Qual é a palavra que o profeta diz para aquela mulher? Vai buscar o quê? Vasilha. Enquanto tiver vasilha vazia, o azeite vai multiplicar. Enquanto tiver cisterna vazia, a água vai jorrar. Se você já desistiu, parou de trabalhar, desistiu, Deus não vai mandar provisão. Agora, enquanto você estiver trabalhando, cavando, a provisão vem segundo a proporção daquilo que você está constituindo com o Senhor. Se tudo que você fez foi um pocinho, porque está cansado, acha que Deus se esqueceu, que Deus abandonou, é aí que Deus vai fazer. Agora, querido, 7 dias sem água, no meio do deserto, o Senhor fala assim, cave quantas cisternas você pode, porque o Senhor vai mandar água. Talvez você vai sair daqui sem nada em mãos, mas com uma vontade de abrir novas frentes, porque o que o Senhor vai fazer é grande. Eu creio dessa maneira. Eu creio que Deus vai fazer. Assim como fez na vida da viúva, assim como fez nesse texto. E não só ele fala assim, cava muitas cisternas, quantas você puder. Versículo 16, ele diz, assim diz o Senhor, cavem poucas cisternas, muitas neste vale. Versículo 17, pois assim diz o Senhor, vocês, agora isso aqui é o mais difícil. Vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Entenda o tempo do cumprimento. Eu já estou com sede. 7 dias. Já estou no deserto. E eu acho que Deus agora, o profeta vai clamar, eu vou tropicar, vamos falar assim, né? Eu vou tropeçar. Lembra de Agar? O menino, ela largou Ismael chorando e foi a uma distância de um tiro de arco, diz a palavra, para que ela não ouvisse o choro da criança, porque ela não queria ouvir o filho morrer. Acabou a comida, acabou a água. Mas o Senhor apareceu e falou assim, eu ouvi o choro da criança. E quando ela olhou, ela viu do lado dela um poço, uma fonte de água. Como é maravilhoso quando Deus age dessa maneira. Na hora da nossa necessidade, você está com sede, você olha, um poço. Talvez era isso que esses homens esperavam. Clama o profeta, graças a Deus, o homem de Deus. Clamou, Senhor. E aí fala assim, e aí, o que Eliseu falou? Mandou cavar. Mas peraí. Mas não tem nem um pouquinho de água, nem água ele ofereceu para você não. Ele falou que ele nem ia olhar para nossa cara. E ele mandou cavar. E ele disse alguma coisa, disse que nós não vamos ouvir nem vento e nem barulho da chuva. Sabe o que significa, querido? Que Deus ele está trabalhando e a gente não vai perceber. Como é gostoso quando a gente vê aquela passagem lá e a gente canta. Eu vi a nuvem do tamanho da mão de mas tinha nuvem. E aí começou o quê? Aumentar. Aí você começa a ver aquelas nuvens, você fala, vai chover. Você começa a sentir cheiro de chuva, você fala, vai chover. Aí cava mais, cava. Agora cava com sede, no sol, no vale, sem ouvir vento, sem sentir vento e sem barulho de chuva. Não é para qualquer um. Querido, você crê nas promessas sem sentir arrepio e sem ver milagre, é só para aqueles que creem de verdade. Eu estou te convidando essa noite para crer. Por mais cansado que você esteja, por mais sedento que você esteja, é hora de você trabalhar ainda mais. Pastor, mas não estou vendo nenhum sinal. Não vai sentir nenhum vento e não vai ouvir nenhum barulho, mas vai encher.
Porque não vem de uma maneira natural, vem de uma forma que é sobrenatural. Porque o negócio, você está olhando para cima, Deus ele vai fazer brotar da terra. É esse nível de aliança que o Senhor quer levantar nessa noite. Esse nível de fé não é só quem caminha por vista, mas quem caminha por fé na palavra que Deus lançou. Eu creio. Sabe por quê? Quem vive de sentir e ver, jamais desfrutará dessa provisão, pois é para quem caminha em fé e em obediência. Sabe aqueles testemunhos de pessoas que ouvem e você fala assim, nossa, uau! É porque pessoas que fazem sem mesmo sentir ou ver o que está acontecendo. Elas caminham na fé e na ousadia, amém? Tenho uma certeza, eu tenho uma certeza. Esse vale será inundado pelas águas do Senhor. Meu trabalho eu estou fazendo, eu estou cavando. Meu trabalho, irmão, é cavar. Trazer as águas, venha ao Senhor que Ele vai fazer isso. Amém? Seu trabalho é preparar a isca. Seu trabalho é preparar a vara. Seu trabalho é jogar a rede. Agora o Senhor que provê tudo aquilo que você precisa para encher as suas redes. Eu creio. Eles estavam com sede e Deus prometeu a provisão. Mas eu queria que você diga assim comigo, mas para Deus ainda é pouco. Fala assim, para Deus ainda é pouco. Olha o que diz o versículo 18. O que diz o versículo 18? Mas para o Senhor ainda é pouco. Eles estavam indo batalhar e eles sentiram necessidade de água. E o que eles foram pedir para o profeta? Água. Porque eles foram buscar de Deus aquilo que eles tinham necessidade. Mas Deus tem mais para nós do que aquilo que a gente acha que precisa. Eles queriam água. Deus falou assim, eu vou dar água e ainda vou dar a vitória. Você só me pediu força para suportar o processo, mas eu vou te fortalecer, eu vou te nutrir e ainda vou dar Moabe na tua mão. Eles pediram para Deus dar o Moabe na mão deles? Por isso que ele falou, mas para Deus ainda é pouco. O que diz o versículo 18? Eu queria que você lesse para o teu coração assim. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Sabe o que significa, querido? Que aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, que é baseado na minha necessidade, para Deus ainda é pouco. Ele tem muito mais. Ele quer derramar muito mais. Mas para o Senhor isto ainda é pouco. Ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Eu creio que o Senhor vai entregar nas minhas mãos e nas suas mãos, querido. Eu vou te dar um exemplo. Talvez a tua oração, você que está com o coração conosco, a Liz que todo mês ora, tá orando, Senhor, que a gente tenha condições de pagar o aluguel, que a gente tenha condições de todo, vai chegando dia 20, ela tá lá, ó, que nós tenhamos condições de pagar o aluguel. E se Deus responde, mas ainda é pouco. A sua necessidade é pagar o aluguel, eu quero te dar esse lugar. Deus, ele pode fazer. Mas quem quer receber provisão do Senhor? Mas eu tenho que dizer alguma coisa. Vamos para encerrar. Versículo 19. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de... Sabe o que ele está dizendo? Acabe fez aliança com Moabe. Todo ano Moabe tinha que trazer e pagar para Acabe. Lembra que eu falei que com o inimigo você não negocia? Então eles mantinham uma relação. Às vezes a gente mantém uma relação com o inimigo, mas com Deus não tem aliança com Satanás. Não tem aliança com o inimigo. E Deus fala assim, ó, vocês não vão precisar mais fazer aliança com Moabe, porque nós vamos exterminar eles totalmente.
A fonte deles vai secar, as árvores frutíferas vai secar. É isso que Deus ele quer fazer com o inimigo sobre a sua vida. Ele quer eliminar todas as fontes de recursos que faz com que ele ainda continue insistindo em você. Ele quer destruir os exércitos, porque para Deus ainda é pouco. E ele conclui dizendo, versículo 20: no dia seguinte, na hora do quê? Do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Como que no deserto sai água do nada, sem chover? Mas o que Deus falou? Não fique preocupado, porque quando vai chover a gente sente vento? Não vem vento de chuva? A gente não sente cheiro de terra molhada? Junto com o vento vem o que? O cheiro da terra molhada. E Deus fala, não vai sentir nem vento e nem vai ouvir barulho de chuva. Sabe por quê? Porque não é do jeito que você espera. A água ela vai vir escorrendo, não vai ter chuva. Mas que hora que veio essa água?